Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, sou engenheiro, sou professor, sou especialista em NR10 e para o vídeo de hoje eu trouxe o seguinte tema: segurança garantida, né? Está de acordo com as NRs? Nada mais a se preocupar, né? E isso é um vídeo que eu recebi pelo WhatsApp, tá aí a primeira cena do vídeo, é um vídeo curto e nós vamos assisti-lo e nós vamos né, discutir isso, né? Responder essas perguntas, a gente está de acordo com as NRs, né? É um vídeo muito interessante. Receber, né, com afagos de positividade, ó, agora sim, né? Algumas bravatas assim nesse sentido. Então vamos ver, né? Vamos comparar o que está sendo praticado, vamos abrir aí as NRs, um pequeno trecho da NR01 e fazer os nossos comentários, tá? O autor, eu não sei de quem que é a autoria, né? Os créditos todos aí vai para o autor, não é vídeo meu, né? E se alguém souber do autor, é claro, eu revisarei aqui o vídeo e colocarei os devidos créditos, né? Os devidos créditos. Então vamos lá, né? Então, primeira coisa, nós vamos assistir o vídeo, né? Primeira coisa, nós vamos assistir o vídeo. Primeira coisa, nós vamos assistir o vídeo. Ótimo. Então vamos lá. Ótimo, né? Né? Trouxe a luminária, trouxe a luminária até o chão, né? Então, um serviço que tem que ser feito de tempo em tempo, né? Dentro da manutenção elétrica e das vias públicas. E o fato é, né? E o fato é que precisamos trocar as lâmpadas, e as lâmpadas estão lá em cima, trabalhando em via pública. E eis aí um fornecedor, de poste, né, claro, que apresentou aí esta solução do, de um recurso, né, um poste com dobradiça, né, que o trabalhador, claro, em campo, consegue trazer, né, a luminária até o chão e, claro, né, isso dá uma certa alegria, né? A quem já esteve em campo, né? A quem já precisou fazer esse serviço, né? Então vamos conversar sobre isso, né? Vamos conversar sobre esse filme, né? Primeiras impressões, né? Primeiras impressões. Vamos lá, né? Uma tarefa em si simples, trocar lâmpada é simples, né? E claro que o fornecedor das luminárias, já sabendo, né, que a lâmpada tem um tempo de vida muito menor que o tempo de vida da luminária, né? Então, claro que os recursos, o sistema de troca de acesso às lâmpadas já são facilitadas dentro da luminária. E então torna-se um procedimento muito simples, né? Normalmente feito sem ferramentas, né? Essa semana queimou a lâmpada aqui da sala, fui lá, comprei e eu mesmo troquei, né? Então a tarefa em si, a tarefa objetiva é simples, tá? Mas cercada de desafios diversos, né? Desafios diversos, né? Altura, via pública, eletricidade, o profissional vai intervindo com eletricidade, né? Veículos circulando pela proximidade, né? Falta de controle ali no acesso, né? Região pública, né? Que traduzem em riscos, claro, a serem controlados. Vamos dizer exatamente
colocar os nossos olhos aí nesses riscos, né, nessas situações, né? A gente apresenta uma solução de engenharia muito prática, né? Muito prática. Você vê que ali um profissional com uma chave muito simples, né, tira um parafuso, um mecanismo de segurança para controlar a vinda da luminária numa velocidade aí, numa velocidade aí razoável, né? Possível, né, para não haver estrago da luminária, né? Então, muito prático, muito simples, e minimiza, né, diferentes riscos, né? Diferentes riscos. A gente, mesmo sem fazer análise de risco, só no impacto, né? Digamos, no impacto emocional de ver a cena, né? A gente já consegue observar que há um ganho ali nas questões de segurança, né? Inclusive, né, já falei aqui, né, o vídeo veio cercado de bem-aventuranças, né? De exaltação, né? Então ficamos muito felizes, né? Quem me enviou também ficou muito feliz, assistiu o vídeo, né? E cercado aí de agora sim não, agora sim, né? Segurança garantida, né? O céu chegou até nós, né? Agora não existe mais perigo, acidente zero, né? Algumas bravatas assim, né? É claro, né? Quando as coisas são bravatas, né? São muito curtas, normalmente não estão corretas, né? Ou não estão totalmente corretas. E já que não é totalmente, já não é correta, né? Será, né? Vamos analisar amparados pelas NRs, tá? Ótimo. Então vamos lá. Sem o recurso apresentado no vídeo. Então vamos imaginar a tarefa e vamos ver ali os grandes cenários, né? As grandes preocupações, ou as grandes fontes de perigos, né? Que a gente tem que trabalhar em a gente não tendo o poste com dobradiça, tá ok? Um poste, digamos, convencional, né? Então vamos lá. A troca de lâmpada, iluminação pública, instalada em poste em via pública, né? Podemos identificar os seguintes desafios, riscos, tá? Eu vou falar das situações, tá? Eu vou falar das situações. E claro que aqui, a partir daqui, é uma observação minha, né? Estando longe da cena, né? Então, o que eu vou falar é verdade, mas com certeza não esgota a realidade de que se a gente estivesse em campo, né? Vendo a ação em campo, né? A NR01, no inventário de risco, né? É necessário a ida ao campo, porque faz parte do risco a forma como a tarefa está sendo realizada, né? Não é só a tarefa em si. Então, vamos dizer, a gente precisa ir em campo para ter uma realidade, uma identificação real dos riscos envolvidos, né? Bem como da gravidade ou da intensidade desses riscos. Mas, claro, aqui vamos usar o que é possível. Então, a partir da observação do vídeo, a partir de agora, vamos, digamos, opinião do Alexandre, tá? Né? Mas nós vimos trabalho em altura, isso é líquido e certo, né? Com o panorama que cerca o trabalho em altura, né? Todas as situações que têm, de alguma forma, serem conduzidas em campos e que, sim, pode, né, se traduzir em riscos, né? Pode se traduzir em riscos inaceitáveis que mereçam controles, né? O acesso, como será o acesso? Você tem diferentes meios de acesso e cada um dos quais, né, possui os seus respectivos preocupações, deficiências, digamos aqui, ou fragilidades nas questões de segurança e o seu potencial nas questões de segurança. Mas nós temos que escolher um meio, nosso trabalhador tem que chegar lá na luminária, né? Acesso, os meios, né? Como isso será feito, né? Os recursos que esse acesso demanda, né? Os acessórios, os ferramentas, equipamento que esse acesso vai demandar, né? Nós temos aí, né, o perigo de queda do trabalhador, né? Queda do trabalhador, nós temos que tratar isso, né? Quedas de ferramenta, ele vai estar trabalhando em altura, segurando chaves de fenda, essa ferramenta para ele
para ele trabalhar, a própria lâmpada que vai ser trocada, a própria lâmpada descartada ao ser retirada, né? Então, o perigo de quedas de ferramentas e partes, né? Resgate do trabalhador, né? Resgate do trabalhador. Para a gente ter uma situação de resgate, a gente não precisa ter um acidente no trabalho, simplesmente o corpo humano pode ter uma parada súbita, né? Nós estamos vivos, né, em pé, respirando aqui, trabalhando e pensando, graças a Deus, né? Graças à natureza, né? Graças à benesse, né? A gentileza da natureza. E claro que isso pode mudar a qualquer momento, inclusive se o nosso trabalhador estiver lá em cima, né? E ser necessário o resgate, né? Nós temos que estar preparados para isso, né? Ergonomia, né? Chegando lá em cima, a luminária está para baixo, né? O nosso pescoço não foi projetado para trabalhar continuamente virado para cima, né? Então existe aí uma questão de ergonomia a ser trabalhada, né? E outros, né? E outros, eu me dei por satisfeito aqui em levantar um suficiente quantum aqui para gente conversar, né? Uma situação real, nós estaríamos em campo e nós poderíamos fechar essa lista, né? Fechar essa lista no sentido, eis o nosso panorama real dessa atividade aqui nesse momento, tá? Ótimo. Trabalhar à altura, mas não é a única situação que nós vamos enfrentar para trocar a lâmpada, né? Nós estamos num trabalho em via pública, né? Via pública tem uma série aí de desconfortos, né? Tem uma série de desconfortos, né? Convivência com o público geral, né? Dificuldade no pleno controle da vizinhança, dos transeuntes, né? Do trânsito, né? Tarefa afetada pelo ritmo do trânsito local, né? E outros, né? Se está chovendo, se não está chovendo, né? Um acidente que acontece ali, um acidente de trânsito que acontece aonde nossa equipe está trabalhando, né? Então, vários outros aspectos, por se estar em via pública, né? Decorrentes do trabalho necessário em via pública, que, claro, tem de ser considerado, né? Trabalhado, identificado, né? E trabalhado com os recursos aí da gestão de segurança para que nós garantamos, né? Garantamos, nossa, que para que a gente faça a garantia, sair pela direita ou pela esquerda, vai sair, para que a gente faça a garantia do nosso trabalhador, não é? Tá? Então, é um segundo aspecto aí muito claro que eu vejo aí na tarefa, e temos um terceiro, né, aspecto também muito claro, que é a intervenção na instalação elétrica. A lâmpada está conectada a um bocal, o bocal está energizado de alguma forma, e claro que existe a proximidade, né? Nosso trabalhador vai entrar dentro da zona controlada, né, daquela energia elétrica, que vai colocar a mão na lâmpada, né? Então, nós temos que ter aí os cuidados, né, para garantir a segurança na questão da intervenção da instalação elétrica, né? Ótimo. Vamos ver, então, agora a mesma tarefa com o recurso apresentado no vídeo. Então, o nosso poste agora não é um poste convencional, é um poste que tem um recurso, a possibilidade de se deitar, de trazer, né, a luminária até ao nível do solo. No nível do solo é onde nós normalmente estamos com os nossos pés, né? Então, isso facilita o trabalho, né? Então, vamos ver como é que seria a mesma tarefa agora com o poste aí oferecido por esse fornecedor, né? Então, agora o receptáculo da lâmpada vem ao solo, né? Ótimo, eliminando o trabalho e a altura e, claro, né, os vários e diferentes aspectos e riscos, né, originado desse trabalho em altura, né? Agora, essa solução afeta o trabalho em altura, é verdade. Porém, não afeta os demais riscos ali envolvidos, né? Nós identificamos aqui, longe da cena, né, nós identificamos o trabalho em via pública, né, e a intervenção na instalação elétrica como potenciais, né, provedoras de risco, né, digamos assim, né? E tem mais, ele não elimina esses riscos e trazem possibilidades de novos riscos, né? Acrescentando agora o trabalho de abaixamento e o levantamento da luminária, e é claro que a gente tem que olhar com olhos de ver, né,
esta tarefa que não existia antes, né? Mas agora existe, aos olhos aí da segurança, né? Então, no pé que nós estamos, né? Aqui nós temos a repetição aí do que nós já levantamos no trabalho sem o poste dobrável, né? E nós vimos que agora, com o recurso apresentado, esse trabalho em altura, ele já não é mais necessário na nossa tarefa de troca de luminária, né? Troca da lâmpada. E veja que nós economizamos aí boas tarefas, né? Economizamos muito trabalho de engenharia, né? O acesso à altura já não é necessário, os vários recursos, os meios para que esse acesso se dê com segurança já não é mais necessário, né? Nós não temos o risco de queda em altura do trabalhador, né? Queda de ferramentas, de peças, né? Em altura, né? O resgate está mais facilitado, né? Muito facilitado, porque o nosso companheiro está do lado de nós, né? Questão de ergonomia, né? Quer dizer, a peça veio para onde o nosso corpo foi projetado pela natureza para se trabalhar, né? E outros. Então, nós temos aí um ganho, com certeza, uma eliminação de vários aspectos aí, né? Que necessitariam de nossa atenção, nosso tempo, nossos recursos, nossos meios, né? Então, nós estamos aí, digamos, facilitando por demais aí o nosso trabalho, né? É, Veja só, não se encante, nós não estamos facilitando o trabalho, nós estamos facilitando o trabalho com segurança, né? Trabalho com segurança, que é o nosso objetivo, né? Então, o trabalho em via pública era de um jeito, continua do mesmo jeito, talvez até com algumas pequenas alterações, né? Intervenção na instalação elétrica continua, né? Aí sendo um desafio, um assunto a ser cuidado por nós, né? E tem, né, a inserção do trabalho de abaixamento e de içamento da luminária, que antes não existia e agora passa a existir. Ótimo. Então, o nosso panorama agora é este aqui, né? Nosso panorama operacional. E claro que, apesar desse panorama não envolver riscos que antes existiam e que foram, né? E que foram lindamente, né? Retirados de nosso trabalho pela ferramenta do poste dobrável, né? O poste com dobradiça, né? Apesar disso, nós ainda temos trabalho a ser feito nas questões de segurança, né? Tratar o trabalho em via pública, tratar a intervenção na instalação elétrica, o trabalho de abaixamento e de içamento, que ocorra com segurança, né? Então, vamos conversar sobre isso, né? Sugestões de medidas a serem tomadas, né? Aqui, ainda com mais força, vem a recomendação, vem o alerta que eu coloquei ao começar aí a analisar as tarefas em campo, tá? Aqui são sugestões minhas, né? Numa situação de brainstorm, claro, né? Inspirado ou amparado aí para as normas regulamentadoras, normas técnicas, mas também apenas um exercício de minha parte, né? Uma situação de campo, nós estaremos numa situação de engenharia concreta e, na realidade, essas medidas encontrariam manifestação, né, no campo prático e execuível, né? Então, sugestões de medidas a serem tomadas, e eu vou chamar como referência, né, o trecho, o item 1.4.1, que fala das obrigações do empregador, a linha G, que fala que o empregador tem que tomar medidas, assumir medidas de prevenção com relação ao risco, o risco que comprometa a segurança e a saúde, né? E seguindo a seguinte hierarquia de ações. 1, eliminação dos fatores de risco. 2, medidas de proteção coletivas. 3, medidas administrativas de organização do trabalho, né? E por 4, em última prioridade, né, o uso de EPI, os equipamentos de proteção individual. Então, vamos conversar com cada um dos grandes blocos, né, do trabalho que nós já identificamos aqui. Trabalho em via pública,
convivência com o público geral, dificuldade no pleno controle da vizinhança, tarefas afetadas pelo ritmo local e outros. Então, vamos seguir aí o 1.4.1 e ver o que é que a gente pode fazer, né, em cada uma destas opções. Primeiro, a eliminação de risco, né? Eliminação do fator de risco, né? Nesse caso é impossível. O poste está em via pública, nós precisamos trabalhar em via pública, né? Nem que fosse possível levar o poste para o laboratório, assim mesmo, né? A retirada do poste da via pública, haveria um trabalho aí em via pública, né? Que claro que teria que conviver com as situações de riscos inerentes a essa situação. Então, a primeira prioridade nas medidas de prevenção, a gente está, né, de mãos atadas aqui neste caso, quanto ao aspecto do trabalho em via pública, né? Será que a gente pode fazer algo? Ah, com certeza, né? Medidas de proteção coletiva, né? Sinalização ao público geral, né? Então, nós vamos avisar que nós estamos trabalhando, vai anunciar na rádio, né? Tal dia, tal hora, sei que, trânsito, né? Interferência no trânsito, dirige com atenção na região tal, por que não, né? Escolha de dias e horários de menor movimento nas ruas, né? Nossa, isso, isso elimina bastante aí os transtornos, né? De intervenção, de interferência, né? Sábado de manhã, né? Sábado de manhã, né? Domingo de manhã, né? Que seja com a luz do dia, né? Já que nós estaremos ao céu aberto, né? Mas escolhe de um horário de menor movimento nas ruas, né? Isso é medida de proteção coletiva, né? Utilização de veículos, sinalização de alerta, né? Então vai estar um veículo acompanhando a equipe, tem que existir deslocamento do pessoal, né? Levar as ferramentas, né? Então, por que não esse veículo, né, com a faixa, atenção, luzes piscando, né? E, é claro, no sentido de trânsito, né, no sentido de trânsito, e claro que isso alerta ao motorista que está ali na via pública, ali naquele momento. Medidas de proteção coletiva, né? Vamos falar de medidas administrativas de organização do trabalho possíveis, né? Treinamento em como lidar do público geral. Claro, tem os treinamentos operacionais do assunto, mas além disso, incluindo o treinamento, né? Como lidar com o público geral, né? Como se proceder, né? Em situações não desejadas com relação ao público, né? E o transeunte de mau humor. Ele pode ter um mau humor, né? Como é que nós vamos tratar isso, né? Quem da nossa equipe vai fazer, né? Fazer essa tarefa, né? Na certa tem alguém com uma índole, com uma facilidade aí no trato com o público, né? Quem sabe é ele, vamos treinar ele, vamos escolher ele, né? Coisa assim, mas, claro, não estar a equipe desavisada de um assunto que pode acontecer, perfeitamente normal, né? De acontecer, né? Não desejada, mas possível de acontecer, né? Com relação ao EPI, né? Me chamou a atenção ali cada um com uma roupa, não é cada um com uma roupa, mas não tem uniforme, né? Uniforme é uma palavra muito batida, né? Muito massacrada aí pelo nosso uso na língua, né? Uma generalização do que é uniforme. E a gente perde a origem da palavra. Uniforme é única forma. Então, a nossa equipe tem única forma de se apresentar, não é? Então, por que que não? Por que que não? E nesse uniforme, né, a gente coloca aquelas luzes, aquelas faixas, né, que brilham quando incide luz nelas, né, chamar a atenção, né, nas pernas, no braço, nas costas, né, para o quê? Para os transeuntes facilmente identificar ali uma equipe de trabalho, né? O uniforme tem esse poder também, né? Estou comunicando sem usar palavras, sem avisar, que ali existe uma unidade, né? Que ali existe uma intenção, que aquelas pessoas estão ali não porque estão passando na rua, mas porque existe uma intenção operacional ao qual essa equipe está envolvida, né? Sugestões aí de medidas a serem tomadas, né, com o trabalho em via pública. Veja que com essas medidas, né, uma situação, vamos dizer, a situação fica bastante mais possível, né, mais controlável, né, mais aceitável, né, menos sujeito a trancos e barrancos, não é assim? É assim.
Tá? Vamos ver intervenção de instalação elétrica, né? Aí nós temos que consultar a nossa querida norma regulamentadora número 10, né? E lá está, né, as várias medidas, né? No caso aqui, eliminação do fator de risco. Seria a desenergização, né, conforme a NR10, tá? Não é desligar. Desligar é apenas um dos passos do procedimento de desenergização existente na NR10. Então, tem várias medidas a serem tomadas, que uma vez tomadas, na sequência ali apresentada, nós podemos falar que a instalação está desenergizada. O que é desenergizada segundo a NR10? É exatamente eliminada a energia elétrica enquanto a situação de desenergização perdurar, né? Então, quais são os perigos elétricos, quais são os riscos elétricos num local que não existe energia elétrica? É nenhum, é nenhum. Os riscos elétricos foram todos eliminados, né? Já que nós, né, como se diz no popular, matamos o mal pela raiz, né? Se o mal está sem raiz, ele não vai florescer, não é isso? Então, eliminação do fator de risco. Então, resta saber se isso é possível. Nem sempre isso é possível ou conveniente por uma série de situações, de interferência, de acesso, né, de localização, pouco importa. Mas isso não impede a gente fazer o trabalho com segurança, né? Em não conseguindo eliminar o fator de risco, em não conseguindo desenergizar, né, está aí explícito, tomar as medidas de proteção que seguem. Porque se for possível eliminar o fator de risco, a desenergização, não há de se falar nas demais medidas de controle quanto ao risco elétrico, porque elas já estão controladas na própria fonte, tá? Né? Então vamos lá, não conseguimos desenergizar, vamos trabalhar nas medidas de proteção coletiva, né? Sinalização do risco elétrico na área delimitada. A área delimitada eu vou sugerir fazer uma delimitação de área, não é? No próximo slide, nós vamos falar disso. Mas nós temos uma equipe trabalhando, né? E é bom restringir ali, mesmo que precariamente. O que é precariamente? Não são paredes, não são portas fechadas, né? Mas restringir aí o acesso ao público, o acesso de desavisados, né? Sinalização de risco elétrico na área delimitada, né? Sinalização de acesso restrito, por favor, não entre, né? São medidas de proteção coletivas aí que a gente pode tomar, né? Medidas administrativas, né? O treinamento de riscos elétricos na instalação em questão, nas particularidades daquela instalação e daquela tarefa, né? O que é isso? Isso é o procedimento operacional, não é? Isso é o procedimento operacional daquela troca de lâmpada, daquelas luminárias instaladas em via pública, né? Então, o treinamento da situação que o nosso trabalhador vai para campo e vai encontrar. Isso é procedimento operacional, né? Então, treinamento dos riscos elétricos na instalação em questão, componentes da instalação, tipos de lâmpadas, né? Procedimentos de retirada, de colocação, o que ele vai encontrar na luminária, né? A avaliação das condições dos elementos, né? E possível manutenção preventiva e corretiva, né? O que é isso? Nós estamos numa parte da instalação elétrica, apesar de ser simples, bocal e lâmpada, né? É um acesso não simples, né? Nós estamos com uma equipe ali em campo, né? Então, nós já vamos trocar a lâmpada e já vamos fazer uma manutenção preventiva, preditiva, né? Ou fiscalizar ou inspecionar de alguma forma, né, aquela luminária, aquele aparelho, para identificar possíveis necessidades, né? Naquele momento, né? Acredito que a equipe já possa ir com um kit básico de manutenção preventiva, né? Naquele momento, ou se impossível de ser conduzido naquele momento, né? Em um registro para intervenções futuras, né? Ótimo, né? Ótimo, né? Questão de EPI, o risco elétrico, né? Risco elétrico. Aí nós temos as questões de luvas de isolação do trabalhador que vai trocar a lâmpada, né? A equipe toda não precisa ter esse EPI. Estamos falando do trabalhador que vai intervir na instalação elétrica. Luva de isolação, né? Na tensão aí de trabalho, né? Ferramentas isoladas, né? Com cabos
isolados, são as questões de EPI para, né, o controle de riscos elétricos. Vamos seguir em frente, temos mais um, né? Trabalho de abaixamento e de içamento da luminária. Então, vamos seguir aqui a hierarquia da INR01. Eliminação do fator de risco. Impossível, né? Isso é impossível. Também estamos de mãos amarradas, né? Nós temos que conviver em campo com abaixamento, o posterior içamento da luminária já manutenida, né? Para o seu local de trabalho, digamos assim, né? Então, nós temos que conviver com essa situação operacional. Vamos ver o que é possível de fazer de medidas de proteção coletiva, né? Cones e faixas sembradas cercando a área onde o abaixamento do poste se dará, né? Então, nós temos um poste que está em pé e, durante o abaixamento, ele tem uma projeção no solo, né? Então, é interessante que a gente cerque, né, aquela região aonde o poste, né, vai descer enquanto em movimento, porque o que vai acontecer ali, a gente não sabe, já que o poste está descendo. Existe alguma coisa solta lá no poste? Existe alguma coisa que vai cair, né, nesse momento, né? Então, nós não sabemos. Então, nós vamos isolar, né, uma área de trabalho, cone, fita zebrada, acho excelente, acho suficiente para isso, né? Cercando a área onde abaixamento pode estará, né? Retirada do pessoal, claro, durante abaixamento e içamento do poste, até da própria equipe, tá? Até da própria equipe que está fazendo o trabalho. Durante o içamento, durante a descida e o posterior içamento, aí que não precisa ninguém ficar ali no entorno, né? Não precisa ficar ali no entorno, né? Retirada do pessoal ali daquela área, né? Desceu, agora sim vamos entrar e vamos fazer o nosso serviço, né? Vai subir, nós saímos da área delimitada e fazemos o içamento, né? São medidas de proteção coletivas, né, que eu aqui identifiquei, né? Vamos lá, medidas administrativas, né? Procedimentos operacionais que garantam o poste levantado, o poste ainda levantado, né, antes de se liberar a dobradiça. Chamou atenção ali no vídeo que o trabalhador, ele retira o parafuso que segura, que impede o poste de se dobrar, né? Então, aquele parafuso é uma trava, garantindo que o poste está içado e que permaneça, que fique içado, né? Que ele não venha descer por nenhum outro motivo, a não ser a minha intenção. Como é que eu digo a minha intenção para instalação? É retirando o parafuso. Então, ele retira o parafuso e depois ele coloca a alça para segurar o poste. Depois é que ele se preocupa com a corda, vai lá segurar a corda numa posição um pouco mais afastada, né? Necessária e suficiente para fazer a tarefa, né? Calma lá, né? A gente vai tratar do anel de segurança, nós vamos tratar da corda instalada, devidamente amarrada, nós vamos tratar do cidadão, já o trabalhador, né, que vai fazer essa segurança já instalada no seu posto, no seu local de trabalho, já com as cordas, né, já com todo o apetrecho de segurança instalado, e agora sim nós vamos tirar o parafuso, não é isso? Isso a gente faz normalmente, né? Faz normalmente. Você vai dirigir o carro. Você entra no carro e solta o freio de mão, primeira coisa? Não. Não, é. Não. Você se acomoda, né? Coloca o cinto de segurança, verifica questões de espelhos, né? Coloca em ponto morto, liga o carro, né? Vê o trânsito, tudo certinho, estamos em condições, né? E aí sim você vai engatar a primeira, quando você estiver com o pé no pedal do freio, né, para soltar o freio de mão, né? É um assunto simples de se fazer, né? Só atenção, né? Vamos lá, o que mais que eu identifiquei? Treinamento de como agir no caso de imprevisto, né? O poste emperrou na descida, como é que nós vamos fazer, né? Área no entorno não liberada, nós chegamos lá e está com acidente ali, como é que a gente vai fazer, né? Tem um acidente que impede o abaixamento do poste. Uma coisa é o poste estar lá de pé. Ele tem uma exigência diária ali embaixo muito pequena, né? A própria presença do poste. Mas nós vamos baixar, nós vamos ter equipe trabalhando, né? Então, como
como fazer isso. São medidas administrativas previsíveis, são imprevistos previsíveis, né? Se é que podemos dizer assim. São imprevistos previsíveis e podem, claro, tem de estar aí na questão de treinamento dessa equipe que está indo para campo, né? Para fazer esse trabalho. Então vamos ver a questão de API. Eu, eu achei muito incômodo esse pessoal com bonezinho, né? Bonezinho é ótimo, tem sol, ótimo, precisa dessa proteção, excelente que seja tomada essa medida. Mas nós vamos içar peças, partes, né? Nós vamos deitar, nós vamos içar, né? E é bom, né? Um capacete, uma coisa muito simples, API muito simples, um capacete de proteção. Acho que cabe a esta equipe aí que está fazendo esse trabalho, né? Ok? Então, nós aqui varremos, né? Vamos fazer algumas conclusões, né? Aqui nesse vídeo, né? E eu vou fazer essas conclusões respondendo, né? Na minha chamada, eu fiz 2 perguntas provocativas. Então, vamos responder essas perguntas e já dá para a gente concluir bastante coisa, né? Vamos lá. A solução apresentada está de acordo com as NRs, né? Isso. A solução apresentada está de acordo com as NRs? Ora, senhores, né? A NR ela exige aspectos muito mais amplos, né, e profundos do que simplesmente o equipamento em si, né? As NRs exigem aspectos muito além da simples tecnologia, do simples equipamento. É o lidar com o equipamento, é o lidar com as ferramentas, é o lidar com as proximidades dos perigos, é na identificação dos perigos, dos riscos envolvidos, é na tomada de medidas de proteção, né, medidas de controle dos riscos existentes, né? Então, o equipamento, ou poste em si, aí no caso do nosso vídeo, faz parte desse panorama, né? Faz parte desse panorama. Mas não existe poste de acordo ou não acordo com as NRs, simplesmente porque o escopo da NR não é simplesmente equipamentos, e sim a segurança no trato com esse equipamento e com as funções operacionais que a equipe tem que desenvolver em campo, tá? Então, não haverá soluções de engenharia de acordo com as NRs, tá? Mas sim, claro, soluções de engenharia que favoreçam as NRs, né? Favoreçam ou não favoreçam, né, senhores? Você calça o seu sapato, não amarre, vou te dar um conselho, não amarre o cadarço do pé direito com o cadarço do pé esquerdo. A sua vida vai ficar muito dificultosa, né? Muito dificultada. Não é isso? Então, os desafios, a própria vida, as dificuldades, a própria vida já encarrega de nos trazer, né? A gente não precisa complicar. Então, quais equipamentos que nós estamos comprando, né? Quais ferramentas nós vamos usar na nossa instalação, né? Qual o fornecedor que nós vamos usar? Claro que nós temos que colocar aí o crivo das questões de segurança e, claro, os crivos dos facilitações que o equipamento, né, nos oferece para as questões que a gente tem que cumprir de segurança, né? Então tá aí, mas sim, uma solução de engenharia que favoreça ou não favoreça as NRs, né? Eu recomendo as que favoreçam, sua vida vai ser mais tranquila, né? O presente caso, né, é colaborador das NRs, né? Você veja que uma série de situações foram eliminadas de campo, né? Uma série de situações complexas, né? De soluções ou de controle não triviais, né? Não fáceis, não baratas, não rápidas, né? Não rápidas. Então, tudo isso redunda em custo. Custo aqui não é dinheiro, apesar de o ser. Não é apenas dinheiro, né? A equipe trabalhando, o esforço da equipe, a atenção que tem que ter, os recursos têm que se mobilizar, né? Então, nesse sentido de ele eliminar uma tarefa, uma etapa bastante complexa nas questões de segurança, nossa, muito, né, muito favorecedora da segurança, né?
E embora tragam outros riscos, né? Na engenharia é isso, né? Você escolhe o problema que você vai enfrentar, né? Raramente você tem a oportunidade, raramente, de eliminar o problema, né? Você controla os problemas e, claro, paga-se o preço de outros problemas que estão embutidos nessa solução que você desejou, né? Então, sim, né? Solução apresentada está de acordo? Não diria que está de desacordo, mas é favorecedora, né? É bem-vinda, exatamente por facilitar a nossa vida, nós que estamos aqui querendo garantir segurança e saúde de nós e de nossos trabalhadores, né? Ótimo. Nada mais se preocupar, né? Ô, gente, isso aí, essa é uma pergunta muito ingênua, né, gente? Nós estamos no planeta Terra, é o cuidar constante. A gestão é o cuidar constante, né? Eu sei de coisas da sua vida. Quem foi que te contou? Não, ninguém contou, ué. Eu estou no planeta, estou com o pé no chão aqui. Você está vivo e, portanto, você está cuidando de alguma forma da sua saúde. Você está cuidando de alguma forma das suas relações pessoais. Você está cuidando de alguma forma, né, da sua família, né, dos seus entes queridos, né? Você está cuidando de alguma forma da sua higiene pessoal, né? A gestão não tem fim, né? Nós vamos parar de se preocupar com as questões de segurança um dia que a gente sair daquela firma para se preocupar com outras firmas, né? Ou um dia que, né, que encerrar o nosso expediente aqui nesse planeta, né? Que um dia encerrará, né? Então, de forma nenhuma, né? Não existe essa isenção da preocupação. Vou falar uma coisa aqui. Preocupação é uma palavra que tem uma conotação, pode ter uma conotação, sentir um desgaste, né? Eu estou preocupado com o futuro. Olha, cuide do presente, né? Que o futuro acontecerá em boa forma, né? Então, existe uma preocupação que não produz resultado, né? Só nos desgasta. Mas tem uma preocupação que é isso mesmo. Eu estou preocupado em ver as atividades, estou preocupado em identificar os riscos, estou preocupado em atender, identificar as medidas de controle, né? Então, estou usando essa preocupação no sentido assim mais social mesmo, né? Motivo de nossa atenção. De forma nenhuma, sempre teremos que estar atentos às questões de segurança, né? Temos sempre de cuidar da segurança. Teremos sempre à nossa frente desafios a serem conduzidos, tá? Sempre teremos. Tá? Você fala assim, a NR10 está tudo cumprido aqui, você está completamente equivocado, né? Você está ingenuamente equivocado. Né? Bem, esse foi o vídeo que eu preparei, né? Para para esta, para esse encontro, né? E espero encontrá-los aí na próxima quarta-feira, às 19h30.